bate exatamente em 10 pessoas. Ah, mas... Que eu prefiro não fazer isso aqui mas agora. aí é você que faria, né? Porque eu não falei nomes, eu não citei. Sim, e não sim. foi direto pra nenhum ser humano aqui dentro, pra nenhum animal. Mas foi o jogo. Você claro que é minha o jogo consciência. chegou no nível. O jogo chegou no nível de falta eu de estou com respeito, vontade de velho. socar 10 pessoas que não seriam capazes de me dar um soco. A conotação, Tipo, que fique claro, a conotação soberba, subestimando ok, as velho. Assim como pessoas. tem isso daí dentro da casa o tempo inteiro. É engraçado também. Tudo bem, absurdo, as pessoas erram e cada um assume seu erro. O que eu estou falando em nenhum momento... Sair de dentro do quarto puto por uma situação também que eu achei altamente covarde. Qual? Que o Gui fez com a Carol. Ué, mas você viu o que eu fiz antes? Achei altamente covarde. Mas você viu que eu arrumei a cama? Saí muito mal por causa da Carol. E aí, gente, vocês viram aí que teve a conversa do Chay com o Wallace, né? Ele já tinha pedido para poder conversar com o Wallace mais cedo. O Wallace falou assim que ia se limpar, né? Que tava fazendo o trato lá. E a conversa veio, gente. Vocês viram aí um pedacinho. Eu já vou contar para vocês como que foi essa conversa. Ó, o Chay, ele começou pedindo desculpas pro Wallace pela gritaria na despensa. Aí ele falou assim, obrigada por me dar esse tempo. Desculpa por ontem, pela gritaria. O que me deixou irritado foi porque eu não estava falando de ninguém. Eu estava super irritado no meio de uma crise de ansiedade e fui sozinho para a despensa com a Michelle. Quando tu chegou e uma frase isolada, tu pega e levou para você. Tanto que nos gritos eu falava, eu não estou falando de você. Eu não estava falando de ninguém da casa. Eu lembro que a gente gritou, mas não fez nada demais. Tu bateu no peito e veio na minha cara. Ontem eu tinha te dado a cama para dormir, né? E preocupado com você no trato. Aí, gente, eles conversaram ali, vou contar para vocês essa conversa toda. A Carol também falou que vai continuar ignorando ali o Gui, né? O Gui tentou conversar com a Carol hoje, a Carol não quis, não aceitou, ignorou ele pediu ela para poder, se ele podia conversar com ela, porque ele queria pedir desculpas, que ele queria pedir perdão, mas ela não deu chance para ele, não deu chance de conversa mesmo, falou que não quer saber. Inclusive, a Carol e a Tamires falaram assim que o grupão tá desesperado, que eles deram um tiro no pé e agora tá todo mundo desesperado, falando mansinho, falando baixinho. A Carol falou assim, agora é deixar o circo acabar de pegar fogo. Aí a Tamires falou assim, ó, eles estão entendendo que cavaram a cova. Depois de ontem, já era para esse grupo, já era. É por isso que eles estão assim. Aí a Carol falou assim, ele veio querer conversar comigo e eu fingi que nem estava escutando. Não vou conversar com ele, não. Calada eu estava, calada eu fiquei. A Ioná também foi prestar solidariedade ali para a Carol, né? E a Ioná falou assim que ela fez uma nota pública de repúdio contra o Gui e que ele passou dos limites. A Ioná falou assim, ó, foi muito pesado para você, viu? Já fiz minha nota de repúdio, porque nenhuma mulher merece isso de macho nenhum, tá bom? Aí a Carol agradeceu e a Ioná falou assim, ó, não vi, só soube, mas passou do limite esse cara. Eu sempre disse que ele vivia me perseguindo aqui dentro e ele estourou. Agora todo mundo sabe quem ele é, só isso. Aí chega uma hora que ele iria fazer com qualquer um. Aí a Carol falou assim, se chama disso, imagina o que ele pensa. E aí a Ioná falou assim, imagina o que ele é lá fora. Inclusive, a Carol falou assim que se o rapaz falou isso dela, que ela é do job, imagina o que ele não pensa, que pode chamar ela até de coisas preconceituosas, racistas, né? Aí a Carol falou assim, ó, Brasil, o bicho tá pegando, mas esse povo do grupão está apavorado porque estão vendo que cavaram a própria cova. Não tem volta atrás, o público brasileiro vê tudo. Gente, então, tá esse clima aí. A Tamires falou assim que ela ficou com muito medo do Wallace ontem, que ele voltou, quando ele voltou para casa e tudo, que os olhos dele parecia que estava sangrando. Ela falou assim que foi terrível, que foi assustador. Inclusive o Matheus, né, teve um conflitozinho hoje com o Chay, né, que o Chay tentou se entender com o Matheus, também não conseguiu. E o Matheus falou que várias mulheres ficaram com medo, não conseguiu dormir direito depois, porque ficou com medo do Chay. E realmente a Tamires falou que ela falou assim que ela não conseguiu dormir depois direito quando ele voltou, porque ela ficou com muito medo. Que ele estava parado assim, sentado, e ela falou assim que deu tanto medo que ela começou a orar, né?
A Carol falou com a Tamires que ela não quer saber do Guilherme, né? E que ele tá na mira dela agora para votação, né? Aí, ó, gente, ó, também hoje, né, teve essa treta aí do Matheus com o Chay, né? O Chay tentou se entender com o Matheus, não conseguiu. O Matheus confrontou o Chay para saber quem que eram as 10 pessoas que o Chay falou que ele ia socar. Aí o Chay falou assim que não eram pessoas específicas, que ele falou assim, era tipo um modo de falar, tipo pejorativo, não era isso que ele queria falar. Ele falou assim que foi uma coisa pontual, que para acabar com a raiva dele, com o estresse dele, ele falou assim, queria socar umas 10 pessoas, mas que não era para o grupinho nem nada, não. Mas o Matheus falou assim que já era para o Chay, que ele vai para a roça, que vai sair. O Matheus disse assim, que vários amigos do Chay já disseram que ele tentou socar algumas pessoas na sede. Que ele já pensou em socar algumas pessoas na sede, mas o Chay negou, falou que isso nunca aconteceu. E é isso, gente. Eles ficaram nesse loop aí, né? O Matheus falou, né, que as meninas não conseguiram dormir direito, ficaram nesse looping aí. Teve também, gente, um desentendimentozinho ali entre a Rayane e o Dudu, né, por causa de tempero. O Dudu não calou para a Rayane falou assim, que será que ele não viu que o tempero era deles, né, que estavam ali? Ele falou assim, quando eu entrei aqui, ninguém falou comigo da produção que tal coisa era de um, tal coisa era de outro, não, que era de todo mundo. Aí ele falou assim, tudo é para nós. E ela falou que não, que estava tudo separado, tudo dividido. E ele falou assim, aqui não tem nada desse de grupo, não. É tudo nosso. Tá. O Chay hoje ele foi tentar se justificar, né? Ele foi buscar o balde mesmo. Ele foi conversar com a Carol também, para ver se né? Ele foi tentar apoio nas pessoas. Foi conversar com a Carol. A Carol falou o que ficou sabendo, né, sobre ele ter falado. E pelo jeito, gente, o grupinho todo vai votar no Chay. Eu não sabia, mas o Chay, ele é ex-namorado da Ali de Lisboa, que participou da Fazenda da Jojo Todinho. E aí eles tiveram um problema também, né, quando eles terminaram e tudo mais. E aí ele falou assim que ela já até procurou ele depois do término, que eles ficaram bem, né? Ela gravou um depoimento aí, gente, tá rolando aí na internet aí, tá? Ó, e a Carol, gente, ela tava falando na casinha da árvore quem seria o top 3 perfeito dela. Ela falou assim que ia ser muito bom caso chegasse no top 3 ficar ela, a Kate e o Wallace. E o Wallace. E ainda falou assim, ó, caso eu chegue no top 3, vai ficar careca no programa. Já falei para a família brasileira que se me derem chance de ficar no top 3, eu vou rapar no 0. Juro para você. E ainda vou pintar de loiro. Prometeu aí a Carol, tá? A Kate e a Carol falou assim, a Carol falou assim, eu acho que eu, você e o Wallace na final seria perfeito. Aí o Brasil decide. A Kate falou assim que o Wallace é uma pessoa muito coerente. A Carol falou que gosta muito dele e ele foi conquistando espaço no coração dela, tá? Agora, gente, sobre o assunto aqui do Chay com o Wallace, o Chay ele começou pedindo desculpas, né, pela gritaria, igual eu falei. Depois ele perguntou, o Wallace perguntou para o Chay se ele lembra a frase que ele disse, e o Chay explicou que foi uma metáfora. A mesma coisa que o Chay falou para o Matheus, né, que foi uma metáfora, aquele de bater em 10 pessoas do grupo, só que o Wallace falou que não, que o jeito que ele falou foi como se fosse para os 10 do grupo, que inclusive era só contar quem são as pessoas do grupinho, que ia dar as 10 pessoas. O Chay falou assim, eu falei umas 10 pessoas. E o Wallace falou assim, dá na mesma coisa. Ou seja, sua vontade é socar quem tá aqui dentro. Aí o Chay falou assim, não está. É igual lá fora. Se você pegar um trânsito caótico e falar que vontade de acelerar e furar o sinal, você não vai querer acelerar e matar ninguém no trânsito. Eu vou respeitar o que você quiser falar, mas não posso falar um bagulho que você quer tipo colocar como se ele tivesse feito, né? Ó, gente, então a situação do Chay é essa, tá? Muita gente do grupo dele não concordou. Inclusive, eles terminaram aí com aperto de mão, né? O Chay agradeceu pelo Wallace ter conversado com ele. Ficaram de boa ali, se acertaram, né? Aparentemente. E é isso aí, né? Ele tá na mira de votação do grupinho. Já sabemos que o grupinho vai votar nele. Eu queria muito que fosse no Gui, mas vai votar nele. E vamos ver como é que vai ser isso aí, né? Se ele vai sair ou não. Inclusive, o Matheus falou assim que do jeito que ele é, ele poderia até pedir para sair. Mas não acredito que ele vai fazer isso, não.
O Chay também ficou bastante irritado com a questão do Nizam, né? Teve que falar algumas coisas, falou que o Nizam estava surfando na onda dele. E praticamente fechou ali entre o Chay, o Toninho e o Creu, né? Então agora tem esse subgrupo dentro do grupão lá. E é isso, gente. O grupão tá só rachando, tá? No mais, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Um beijo, Deus abençoe todos vocês. Até a próxima e tchau, tchau.